Depois do fogo inaugural de Áries, da matéria viva de Touro e da multiplicação mental de Gêmeos, o Sol chegou a Câncer, como quem encontra, enfim, a porta de casa. Mas não é qualquer casa. Câncer não fala apenas da casa física, das paredes, da família ou das memórias da infância. Câncer fala do lugar interno, onde a alma procura abrigo. Fala do campo emocional que sustenta a vida, mesmo antes das palavras. Fala da água primordial, do útero simbólico, da raiz invisível que nos alimenta, mesmo quando estamos longe de nós mesmos. No ingresso do sol em Áries, algo foi aceso, uma força nova começou a chamar pela vida. Áries abriu o ciclo com impulso, coragem, desejo e nascimento. Era o fogo dizendo: eu existo. Depois o sol passou por Touro e nos perguntou: o que em mim pode permanecer? Touro trouxe o corpo, o chão, o valor, a presença. Depois da faísca veio a necessidade de sustentar a vida na matéria. O que nasceu em Áries precisou ganhar raiz, forma, alimento, tempo. Em Gêmeos, o ciclo se abriu para o ar. A experiência começou a circular. Veio a palavra, a curiosidade, a troca, a pergunta, o pensamento em movimento. E nesse ciclo específico, Gêmeos não veio apenas como comunicação comum. Com Urano em Gêmeos, a mente coletiva começou a mudar de frequência. Urano em Gêmeos inaugurou uma etapa em que as linguagens, as tecnologias, as redes, a inteligência artificial, os modos de aprender e de perceber a realidade passaram e passam por uma reorganização profunda. Novas conexões, novas formas de comunicação, novas maneiras de pensar o humano e o não humano. Agora o Sol entrou em Câncer e Câncer faz uma pergunta diferente. Depois de tanta ativação, tanta ideia, tanta informação, tanto movimento, ele pergunta: para onde tudo isso retorna? Que lugar dentro de mim consegue acolher o que estou me tornando? O que a minha alma precisa sentir para confiar na vida? Câncer é o primeiro signo de água do zodíaco. Depois do fogo, da terra, do ar, a água chega para recordar que não somos apenas ação, corpo e pensamento. Somos também memória, somos vínculo, somos sensação, somos ancestralidade, somos histórias que vivem no corpo antes de serem compreendidas pela mente. E esse ingresso do Sol em Câncer é muito especial, porque acontece com Júpiter nos últimos graus de Câncer. Júpiter em Câncer amplia o tema do cuidado, da família, da proteção, da nutrição, da sensibilidade e do pertencimento. Nos últimos graus há uma espécie de culminância, como se Júpiter estivesse encerrando uma grande lição sobre o que é aprender. Aprender emocionalmente, expandir a partir das raízes e reconhecer que a abundância não é apenas ter mais, mas sentir-se sustentado pela vida. Júpiter, nos últimos graus de Câncer, parece dizer: você cresceu para fora, agora precisa crescer para dentro. Porque existe uma expansão que acontece quando conquistamos algo no mundo. Mas existe também outra, mais profunda, que acontece quando finalmente conseguimos habitar o próprio coração sem fugir dele. O Sol em Câncer ilumina as águas internas. Ele toca lembranças, afetos, vínculos, histórias familiares, padrões herdados, necessidades antigas, saudades, medos de abandono, desejos de proteção. E, ao mesmo tempo, ele revela onde confundimos cuidado com apego, onde confundimos amor com controle, onde permanecemos presos a uma antiga forma de segurança que já não acompanha o ser que estamos nos tornando. Com Saturno e Netuno em Áries nesse mesmo cenário celeste,
Há uma tensão silenciosa entre nascimento e pertencimento. E acompanhando o Sol em Câncer, é como se dissesse, como se esse céu dissesse: você pode nascer de novo, mas precisa saber de onde vem. Você pode afirmar sua individualidade, mas não precisa cortar suas raízes. Você pode seguir seu caminho sem abandonar o seu coração. Câncer nos ensina que amadurecer não é endurecer. Amadurecer é criar uma casa interna forte o suficiente para se sentir sem se perder. Nesse ingresso solar, a energia canceriana não vem frágil, ela vem profunda, ela vem como maré, ela vem como memória cósmica, ela nos chama a escutar o corpo, porque o corpo guarda registros que a mente ainda tenta organizar. Ela nos chama a observar o lar, não apenas o espaço físico, mas como campo energético. Que ambientes estamos criando em torno de nós? Que tipo de presença oferecemos às pessoas que amamos? Que tipo de presença oferecemos a nós mesmos? Depois de Áries, aprendemos a começar. Depois de Touro, aprendemos a sustentar, permanecer. Depois de Gêmeos, aprendemos a nomear. Agora, com Câncer, somos chamados a sentir. Sentir não como drama, sentir como inteligência, como bússola, sentir como uma forma sutil de conhecimento. A água sabe antes da mente. O corpo percebe antes da explicação. A alma reconhece antes da prova. E esse é o grande chamado do Sol em Câncer, com Júpiter nos últimos graus do signo. Recuperar a confiança na sabedoria emocional. Não para sermos governados por antigas feridas, mas para escutar o que elas revelam. Não para voltar ao passado, mas para compreender quais memórias ainda organizam o nosso presente. Esse é um tempo de recolher as sementes lançadas desde Áries e perguntar: o que nasceu em mim nesse ciclo? O que ganhou corpo? O que começou a ser pensado de outro modo? E agora, o que precisa ser cuidado para continuar vivo? Câncer é o ventre do zodíaco, é o lugar onde a vida é protegida antes de aparecer ao mundo. Por isso, esse ingresso solar pode ser vivido como um chamado de nutrição profunda, um momento para voltar ao centro, organizar a casa, acolher o corpo, escutar os afetos, honrar os ancestrais, limpar antigas lealdades emocionais e perguntar com honestidade o que em mim ainda busca segurança no passado. O que em mim já está pronto para criar uma nova forma de pertencimento. Porque o verdadeiro lar não é o lugar para onde voltamos. É o estado de presença que aprendemos a construir dentro de nós. E quando o Sol entra em Câncer, ele ilumina justamente isso, a memória da origem, a força do cuidado, a coragem da vulnerabilidade e a inteligência do afeto e a possibilidade de transformar o coração em templo. Não um templo fechado, mas um templo vivo, sensível, poroso, conectado ao todo. Um lugar interno onde a vida possa dizer: agora eu posso descansar, agora eu posso sentir, agora eu posso pertencer a mim.